Ó, já vou jogar real pra você. Depois do relato do parto que a Deia fez aqui, falando como foi o parto do Tomás, fazendo cair por terra assim vários tabus em relação ao parto natural, domiciliar, eu vim aqui falar com você que é pai, você que é esposa, que tá grilado, tá grilado, o caboclo fica grilado, porque o caboclo não quer ficar, Deia, não quer ficar órfão não, viúvo. Não quer ficar viúvo, não quer perder o filho. Não, mas o pai brasileiro, porque o pai brasileiro não está acostumado com o parto natural. Se fosse um pai irlandês, um pai americano, um pai norueguês, um pai, qualquer outro pai do mundo estaria mais tranquilo. Porque o Brasil é o top 1 no número de cesáreas no mundo. Nenhum país do mundo faz tanta cesárea quanto o Brasil. Então existe uma cultura mesmo que entrou na nossa cabeça, que impregnou nossa cabeça, associando o parto com o hospital, o parto com cesariana. Então quando surge uma possibilidade de um parto mais humanizado, um parto natural, o caboclo já fica assim, eita, mas as mães que eu conheço tudo fez parto cesárea, sei lá, esse tipo de coisa, entendeu? Fica pensando assim que não é possível que só eu tô certo e 90% dos brasileiros estão errados. O negócio, meu amigo, se você olhar só para o Brasil, você desanima mesmo, mas você tem que olhar no mundo. O mundo civilizado, daí que eu tô falando, aquele mundo grande, redondo. E nesses outros países aí, a quantidade de parto normal é muito maior. Você vê nos Estados Unidos, tem aqueles programas lá, não é? Que é do Discovery Home Health, lá, aqueles outros lá, um parto por minuto, onde só é feito cesárea assim no último recurso. E aí a gente vê aquelas mulheres chorando porque o médico chega pra ela e fala, olha, infelizmente vai ter que fazer cesárea, e o médico até com dó, né, de falar com ela, então é que eu tenho uma notícia muito ruim para te dar, você vai ter que fazer cesárea. Não, tudo bem, então, tudo bem. Luzinha vermelha piscando atrás do quê? A luzinha vermelha piscando é que tá gravando, tá? Está certo. Beleza, luzinha. Não, é luzinha vermelha, sinal que tá correto, está ligado. Então, onde eu tava mesmo? Home Health, tava no Home Health, que tava lá no parto nos Estados Unidos. Lá o parto cesariano é tratado como algo realmente excepcional. E o natural é o parto natural. Entendeu? Olha só, o natural é o parto natural. Deus é perfeito. Toda mãe sabe parir, todo bebê sabe nascer. Mas eu compreendo você, cara. Existe uma série de situações que nos envolve, que faz a gente ficar inseguro em relação ao parto natural, ao parto domiciliar. Eu te entendo. Em algumas preocupações, realmente, vocês têm razão. E outras é mais por causa do contexto cultural que estamos inseridos, né? Nós estamos num país que realmente existe uma cultura cesarista. É importante a gente saber que um parto humanizado, domiciliar, ele precisa ser conduzido por uma boa equipe, uma equipe de confiança, uma equipe preparada. Esse é o primeiro ponto. Nós somos profissionais desta área que precisam estar à frente. Então a gente precisa sentir essa segurança, né? Quando a gente foi fazer aqui em casa o parto, a equipe passou isso para nós, uma segurança muito grande. Eles já falaram, olha, a gente não faz um lugar que fica mais de 15 ou 20 minutos longe de um hospital, porque ao primeiro sinal de que algo não vai bem, a gente vai recorrer ao hospital. Nós não vamos colocar a vida da sua esposa em risco, do seu filho em risco. A gente vai monitorar o batimento cardíaco o tempo inteiro, e qualquer sinal de que algo não está bem, nós vamos até o hospital. Isso nos tranquiliza. Quando foi chegando o equipamento também, você vê que tem um equipamento grande de cilindro de oxigênio, uma caixa cheia de ampola, de agulha, de injeção, de remédio, uma série de equipamentos que quando a gente vê, deixa a gente um pouco mais tranquilo. Uma outra coisa importante é que o marido, ele não pode deixar o peso da decisão todo em cima da esposa. Ela precisa estar emocionalmente confortável e confiante. Uma das condições para que o parto natural domiciliar seja um sucesso é a convicção da mãe e do pai. O marido precisa passar essa confiança para a esposa. Por mais que você lá no fundo não esteja 100% confiante, eu sei que aquele receio de homem, de pai, de provedor bate. A gente é responsável por aquela criança, por aquela gestação, por aquele parto, por aquela esposa.
esposa. E a responsabilidade nessa hora pesa, mas a gente observando que é uma boa equipe, as condições de segurança são confortáveis, né? Que foi uma gravidez tranquila, saudável, sem nenhum risco. Essa equipe, inclusive, pede vários exames para saber se está tudo bem com a glicose, ferro, tem que estar ok. E se nós, maridos, percebemos que existe uma situação insegura e podemos separar aquilo que é uma insegurança infundada, não diria sem risco nenhum, porque tudo tem risco, até um parto no hospital, até um parto cesárea, até um parto natural no hospital, enfim, tudo tem uma porcentagem de risco, é óbvio. Mas quando a gente analisa que a porcentagem de risco ela é mínima e a minha preocupação ela é exagerada e eu estou deixando a minha esposa insegura, eu preciso rever as minhas palavras, a minha postura, porque aí é terrível. O marido vai ficar falando na cabeça da mulher: ah, não, acho que não, acho que... E se acontecer aquilo, e se não der certo, e papapá, a mulher vai ficando insegura. E isso dificulta muito para o sucesso do parto. E a gente sabe que existem outras preocupações do marido, por exemplo, a questão financeira. Ah, é caro. Aí a gente já tem um convênio. Agora, meu amigo, é o nascimento do seu filho, o maior evento da vida dele. A pergunta é: vale a pena um investimento? Para fazer uma festinha de aniversário, quanto que a gente gasta? Numa escola, num judô, num combustível, numa roupa, num terno, num aluguel de um salão, num vestido, num carro. E será que não vale um investimento no nascimento do nosso filho? A gente tem que perder sim aquela mentalidade egoísta e financista, que tudo é dinheiro, tudo é cifrão. Existem coisas nessa vida que valem mais do que o dinheiro, e o nascimento de um filho é uma dessas coisas. Existem outras preocupações bobas, né? Ah, mas eu não quero ver a minha esposa naquele jeito. Quando a gente casa com elas, a gente já pressupõe que existem uma série de coisas que irão acontecer. Ela engravidar é uma, ganhar um bebê é outra. E a gente, antes de casar, a gente precisa já prever algumas situações que fazem parte da vida de um casal. Agora eu preciso pensar: qual que é o melhor para o bebê? O que é o melhor para a mulher? Às vezes a gente quer fugir de uma dor e acaba provocando uma dor pior. E agora, pensando na criança, existem hormônios que a criança só recebe no processo de trabalho de parto. Para a criança, realmente o melhor é o processo natural. E também para o próprio organismo da mãe. A cesárea é uma cirurgia importantíssima e ela é uma bênção de Deus. Tá? Pelo avanço da medicina, conquistamos a cesárea, mas ela é para ser usada nos momentos que realmente são necessários para salvar o bebê, para salvar a mãe, para evitar um risco muito alto para a saúde de ambos. É para isso que serve a cesárea. Ela não é, ou não deveria ser pelo menos, uma opção assim como se fosse algo natural. Não é, ela é uma intervenção cirúrgica. Existe aquela outra preocupação do marido: ah, minha esposa não vai ficar muito relaxada. Existe sim esse tipo de preocupação, tem gente que preocupa com isso. Para de ser bobo. A informação é a maior ferramenta para a gente lidar com as nossas inseguranças. Procure, pesquise sobre o parto natural, parto domiciliar, escute relatos, leia bastante sobre o assunto e você vai ficar mais seguro, eu te garanto. Foi por causa das informações que nós fomos tendo contato que a gente ficou mais tranquilo em relação ao parto natural, porque a gente percebeu que existia muita ignorância da nossa parte. Muitos mitos envolvendo esse tema e muita falta de informação básica. E quando a gente teve contato com as informações corretas, a gente ficou muito mais tranquilo e confortável para optar por este parto humanizado, mais natural e, no nosso caso, domiciliar. Não estou falando que você tem que fazer um parto domiciliar, eu estou dizendo que às vezes a gente faz opções que são prejudiciais para as nossas mulheres e para os nossos filhos. O nascimento de um filho é algo extraordinário na vida de um pai. O que eu vivi no parto do Tomás foi algo excepcional, é algo extraordinário. Não tem palavras para expressar a emoção de você pegar aquele bebê no seu colo, de cortar o cordão, da gente se abraçar e a gente
foi ali depois enroladinho com o Tomás para a cama, e ali a gente ficou uns 40 minutos antes de cortar o cordão, vivendo aquele momento. A Deia pôde amamentar. Lembro quando o Tomás nasceu, eu peguei ele, entreguei para a Deia, e ali a gente fez uma consagração dele à Nossa Senhora, o entreguei oficialmente ao coração imaculado da Virgem Maria. Esses momentos são indescritíveis, nada paga um momento como esse, e a tranquilidade de saber como foi bom para ele, muito mais do que para mim, muito mais do que para minha esposa. Para o meu filho foi algo importante, porque ele não nasceu de uma cesárea, onde ele foi acordado, onde muitas vezes o bebê nasce fora da hora dele, não está no tempo dele. Às vezes a mulher nem entrou no trabalho de parto realmente, apenas nas primeiras contrações, então o bebê já é tirado dali como uma violência. No parto natural, é na hora do bebê, é ele quem diz a hora de sair, e é lindo você saber que respeitou esse processo. Por isso, você que é pai, você que é marido, vai estudar, vai ler, e você vai ficar muito mais tranquilo para poder apoiar sua esposa na decisão dela. Não deixa ela carregar esse fardo sozinha, não. Se existe uma gestação saudável, sem grandes riscos, e é um desejo do coração dela, pense nela, pense no seu bebê e se coloque como amparo para ela nesse momento. A voz masculina do marido neste momento é essencial, até para que ela consiga dar à luz naturalmente. Todo esforço é válido para promover o maior acontecimento da vida dos nossos filhos. Quando eu vi a Deia passando por todo o trabalho de parto, por todas aquelas contrações, passando por todos aqueles sofrimentos próprios do parto natural, quando eu vi o esforço dela, o Tomás nascendo, eu pegando o Tomás no meu colo, o meu olhar para minha esposa mudou muito. Se antes eu a admirava, a partir daquele dia eu passei a reverenciá-la. Eu não imaginava que eu ia viver isso. É uma coisa incrível. Eu olho hoje para a Deia de maneira diferente, como uma guerreira, como um exemplo, e para a Deia também, como foi importante ela ter passado por esse processo. Eu até percebo assim, a ligação dela com o Tomás, o marido que acompanha esse parto da esposa, ele não olha mais para a esposa da mesma forma. Eu descobri na Deia uma força que eu não sabia que tinha nela. Por isso, meu amigo, eu decidi deixar esse meu testemunho, esse relato, porque fez tão bem para nós. Eu desejo também que faça bem para vocês.